Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Novamente estamos aqui para falarmos sobre os fundamentos do Evangelho da Graça. E estamos falando sobre a justificação pela fé, sobre a verdade e uma das verdades principal, fundamental, é uma pedra fundamental no Evangelho da Graça, que é a verdade de fomos feitos totalmente justos pela obra redentora do Senhor Jesus. Hoje eu quero ler Romanos capítulo 4. Paulo vai mostrar em Romanos 4 o exemplo de Abraão. E através do exemplo de Abraão, ele vai falar para nós que essa justiça não é estranha, não é algo estranho, mas era algo profetizado e demonstrado na antiga aliança. Que o pai Abraão, o pai dos judeus, considerado o pai dos judeus, e depois considerado o pai de todo aquele que tem fé, todo aquele que tem fé em Jesus, é filho de Abraão pela fé. Então Paulo vai mostrar que Abraão foi justificado por esse tipo de justiça que vem do Evangelho. Que Abraão não foi justificado pelas obras da lei, porque Abraão viveu 430 anos antes da lei. Abraão foi justificado pela fé. Então este tipo de justiça, a justiça da fé, é algo profetizado pela lei e demonstrado na lei através da vida de Abraão. Vamos ler então Romanos 4, versículo 1, diz: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Vou repetir versículo 5. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, ou seja, que imputa justiça, que o considera justo. Quem é o juiz supremo? Quem é o juiz do universo? É Deus. E ele é um juiz justo, é um juiz imparcial. Ele tem o poder nas mãos de inocentar ou culpar, de inocentar ou condenar. Ele é o que justifica, ele é o que absolve, ele é que coloca em liberdade. Então esse Deus que justifica o ímpio, Paulo está dizendo, sua fé lhe é acreditada como justiça. A fé de quem? A fé daquele que não trabalha, mas confia em Deus. Foi o caso de Abraão. Abraão confiou em Deus. Abraão ouviu a palavra de Deus e confiou em Deus. Saiu da sua terra, saiu da sua parentela, atendendo a voz de Deus, atendendo a palavra de Deus. Paulo vai falar em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando a pessoa ouve o Evangelho, quando a pessoa ouve sobre a justiça do Evangelho, e ela crê nesta boa notícia, que Deus matou Jesus, que Deus derramou a sua ira e a sua justiça sobre Jesus, para a justificação do ímpio, do pecador.
Quando a pessoa crê nesta verdade, ela recebe a fé de Deus, ela recebe a vida de Deus e ela é justificada porque ela creu, porque ela confiou, porque ela rendeu a sua vida. Ora, esse foi o caso de Abraão. Abraão não cumpriu leis para ser aceito. Abraão não cumpriu leis para ser justificado. Abraão creu, Abraão confiou. E por ele confiar, por ele crer, Deus o chamou de amigo. Deus o justificou. Deus o imputou. Deus imputou sobre ele justiça. Então a justiça do Evangelho é uma justiça imputada. Não é uma justiça inerente. Vamos entender o que é a justiça do Evangelho. Primeiro, ela é uma posição diante de Deus. Justiça do Evangelho não quer dizer que agora você é 100% justo, que tudo que você faz é direito, é reto, é perfeito. Não. Não é uma justiça inerente. Não é uma justiça que sai de você. Não é uma justiça que você produz. Esse é o tipo de justiça da lei. Você tem que cumprir a lei, você tem que cumprir obras da lei para ser considerado justo. Essa é a justiça da lei. A justiça do Evangelho é uma justiça imputada. Deus o considera justo. Deus te dá uma posição diante dele. Deus te dá o direito de estar diante dele, de ter acesso à presença dele, de receber sua vida, seu poder, para que você ande em novidade de vida, para desfrutar das suas bênçãos, da sua presença, porque você creu, se tornou filho, se tornou amigo e adquiriu uma posição diante de Deus. Justiça pela fé é uma justiça profetizada na lei, demonstrada na vida de Abraão. Essa é a justiça que nós recebemos através do Evangelho. Creia nesta verdade e receba esta verdade em seu coração, em seu espírito, porque ela vai mudar a sua vida. Até outra vez nos encontrarmos, lembrando sempre que em Cristo Jesus, Deus já te abençoou rica e abundantemente.